muita luz para você que está ligado aqui nesta programação. Você sabia que o sofrimento, ele está batendo a porta de muitas pessoas, todos os dias? Você pode observar bem que, de repente, de uns dias para cá, você começou a cair de cama, começou a ter dores que você não imaginava que isso poderia acontecer com você. Aliás, você já viu isso acontecer na vida de muita gente. Começou como uma pequena dor e alguém chegou para você e disse: olha, eu já vi pessoas morrerem, ficarem de cama com a dor assim. E de repente essa palavra negativa, você aceitou ela porque está de corpo aberto e ela entrou em você. E a partir desse dia, a sua vida começou a se definhar. Outras pessoas dizem assim: olha, se você está enfrentando esse problema no casamento, a tendência dele é a separação. Essa palavra negativa entrou e ocasionou então uma separação, está quase se separando. As pessoas tendem a lançar palavras negativas, palavras de morte, palavras carregadas. E no decorrer do programa nós vamos ajudar você. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria que você preparasse um copo com água, porque nós vamos estar conectados, ligados. Daqui a pouco nós vamos colocar as nossas mãos aqui na tela da sua TV e vamos fazer uma oração por você. Eu quero que você assista agora essa matéria que fala sobre a síndrome do pânico. Você sofre com síndrome do pânico? A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade, no qual ocorrem crises inesperadas, de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso, ou sinais de perigo iminente. Quem sofre do transtorno de pânico sofre crises de medo agudo, de modo recorrente e inesperado. Alguns sintomas da síndrome do pânico são: falta de ar, pressão na cabeça, ondas de calor e frio, tremor, tontura, fraqueza nas pernas, sensação de desmaio, medo de sair de casa, ou ir em lugares com muitas pessoas e medo da morte. 4% da população do mundo, cerca de 290 milhões de pessoas, sofrem com essa síndrome. São pessoas que deixam de viver, de lutar por seus sonhos, de conviver com sua família e se fecham, deixando a felicidade cada vez mais longe. Engana-se quem pensa que somente pessoas de baixa renda têm essa síndrome. Muitos empresários, inclusive famosos, se viram em profundo medo da vida. Você que tem sofrido com esse problema, existe uma reunião forte para a cura da síndrome do pânico e de todos os males da sua vida. Terça-feira, na sessão da limpeza espiritual, Rua Sinimbu 1260 Centro, às 8 e às 10 da manhã, ao meio-dia e em especial às 15 e às 19 horas. Sessão da limpeza espiritual. Você pode observar que a síndrome do pânico, ela, indiferentemente da religião que a pessoa possa ter, ela alcança mais de 200 milhões de pessoas no mundo. Nós temos, inclusive, você deve ter assistido há algum tempo atrás, na mídia, pessoas, líderes religiosos, pessoas famosas no meio religioso, no meio social, com síndrome do pânico. A síndrome do pânico nada mais é que um espírito, um encosto que entra na alma do ser humano e aprisiona ela. Porque a síndrome acontece assim, a pessoa ela está só
ela sente medo. Ela está no meio de muita gente, ela tem pavor. Ela quer dormir no quarto escuro, mas quando apaga a luz, ela quer acender a luz. Ela tem aquela sensação que sempre alguém vai matar ela. Alguém persegue ela. Eu atendi esses dias uma pessoa, uma alta autoridade aqui de Caxias, que tinha síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Uma pessoa benquista pela sociedade, mas com síndrome do pânico. E isso está na alma, inserido na alma. Agora, esse tratamento da síndrome do pânico acontece todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras, mas é um tratamento de corpo presente, de matéria presente. Nós não podemos tratar da síndrome do pânico você aí na sua casa. Você tem que vir para receber esse tratamento, essa consulta que nós vamos estar dando gratuitamente para todas as pessoas nessa terça-feira. Inclusive, a Maura recebeu esse tratamento e venceu a síndrome do pânico. Os primeiros sintomas da síndrome do pânico que eu comecei a sentir aos 15 anos de idade, a minha pressão caía e eu começava a tremer e eu comecei a ficar com medo de morrer. E eu me sentia muito mal, era um mal-estar terrível. A minha mãe me levava ao hospital, chegava lá e os médicos falavam que eu não tinha nada. E eu voltava para casa. Quando eu chegava em casa, eu começava a passar mal tudo novamente. Eu tinha muito medo, eu não sabia do quê. Não tinha ideia do que eu tinha medo, mas eu tinha medo. E a minha mãe tinha que ficar perto de mim, que se ela saísse perto de mim eu começava a gritar, eu começava a chorar desesperadamente. E isso foi criando um transtorno dentro de casa, principalmente na família. E a minha mãe, ela tinha que dormir comigo à noite. Eu tinha que dormir com a luz acesa, porque eu tinha medo do escuro. Eu via vultos, eu ouvia vozes e cada vez mais o meu medo ia aumentando. Eu chorava a noite toda, eu não sabia qual era o motivo, mas eu tinha tanto medo daqueles vultos que eu via, que aquilo começou a me destruir por dentro. E eu fui ficando cada vez mais angustiada, me sentia sozinha, eu poderia estar num lugar cheio de pessoas, mas eu me sentia sozinha. Aos 11 anos de idade eu comecei a me relacionar com pessoas, mas devido aos problemas que eu tinha, que eu acarretava, eu não ficava com ninguém. Eu ficava 3 meses com uma pessoa, ou 6 meses. Até os meus 16 anos foi assim. Quando chegou aos 16 anos, eu encontrei uma pessoa, fiquei com ela durante 8 anos. E era muito ciúmes, eu tinha ciúmes doentio. E quando eu estava perto daquela pessoa, a gente só brigava, a gente só discutia. E quando eu estava longe, eu sentia saudade. O meu fundo do poço foi quando essa pessoa, que eu gostava muito, ela me deixou por outra pessoa. E eu entrei em depressão. Não queria mais sair de casa, não tinha mais vontade de viver, eu queria morrer. Eu não tinha a vontade de fazer absolutamente nada. Eu estava cansada de viver essa vida e eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu quero mudar, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais essa vida que eu tenho vivido, que eu tenho levado. A senhora me ajuda? Aí, como a minha mãe, ela já frequentava, a Universal, ela me levou. E lá eu comecei a frequentar os encontros, as reuniões. E eu comecei a aprender, a colocar em prática tudo que era falado. E a minha vida começou a mudar. Aquele medo que eu tinha já não existe mais. Aquela angústia que eu sentia já não existe mais. Aquele vazio que eu sentia já não existe mais. Hoje, a minha vida sentimental ela é transformada, eu sou casada, eu tenho um filho. Hoje eu sou feliz, hoje eu posso dizer que eu venci a síndrome do pânico. A Maura tinha mal-estar, muitas dores e atrelado a isso, depressão também. Olha só que fundo de poço a Maura chegou, mas ela foi tratada.
ela veio nesse tratamento e recebeu as devidas orientações. Quando a Maura chegou à igreja, ela estava carregada de coisas negativas, de palavras negativas. Como falamos no início do programa, existem as palavras negativas. Quando há uma separação, a pessoa diz assim: se você não vai ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Você já ouviu isso? E a partir dali, a pessoa ignora esta palavra, mas ela está de corpo aberto. E essa palavra entra, carregada de coisas ruins. E aí ela começa a se relacionar com uma pessoa, não dá certo. A segunda não dá certo. Está indo para o terceiro relacionamento, não dá certo. Não é feliz com ninguém. E ela não entende o porquê que não dá certo, sendo que ela tem tudo para ser feliz. Tem tudo para dar certo e não dá. Porque uma palavra carregada. Por isso, é necessário você estar conosco hoje, daqui a pouco, na sessão da segurança espiritual. Você vai estar recebendo a segurança espiritual para Deus te guardar na saída e na entrada contra todos os males da sua vida. Daqui a pouquinho eu vou sair aqui dos nossos estúdios, estarei indo para o altar às 8 da manhã, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas. Na rua Sinimbu, 1260, no centro de Caxias do Sul. Se você precisa dessa segurança espiritual, venha recebê-la gratuitamente. Independente da sua religião, nós podemos e nós queremos te ajudar. Falando em ajudar, acompanhe um bloco de depoimento de pessoas que nós ajudamos na terça-feira. Qual o nome da senhora? É Marilena, pastor. Dona Marilena, o que aconteceu aqui na sessão do Te Carrego? Olha, pastor, foi não dá nem para acreditar, sabe? Eu, fiel a Deus, e passei por um deserto, bem dizer, um deserto. 4 meses meu salário ficou trancado, sabe? Eles não resolviam, passava de um mês para o outro, e eu passando falta das coisas, os meus filhos me ajudando daqui, dali, um ajudando daqui, dali, humilhação total, pastor. Aí eu vim aqui, vinha todas as terças-feiras, como eu sempre vinha, mas eu nunca falava para ninguém. Eu estava com aquilo comigo, aquele sofrimento comigo, sabe? Mas daí eu conversei com o Senhor, e o Senhor orou aqui em cima do altar, orou, e pediu para Deus que Deus abençoasse, né, os fiéis. E eu voltei lá ontem, tive uma semana, né, depois. Dia 8 vai estar meu salário lá, tudo resolvido, a minha papelada na mão, já estou com cartão de crédito, tudo, cheque, tudo voltou para minha mão. Todo atrasado vai vir. Tudo, pastor. Para quem não tinha nada, agora eu tenho tudo. Vale a pena, além, às vezes a pessoa vem terça-feira, a gente faz a oração da cura, dos milagres, mas tem problemas também financeiros como o dela, 4 meses sem receber. A senhora veio, eu lembro que determinei aqui no altar, a senhora vai receber. Vai receber. E eu chorando aquele dia, né? Eu falei para a senhora, calma, vai dar certo. E deu certo. Deu certo, pastor. Amém. A sua fé te salvou. Deus abençoe a senhora. Senhor Vicente, o que o senhor estava sentindo? Eu tinha diabetes, pressão, depressão, coração, sofria do coração. Aí eu tomava 12 medicações por dia. 12? Para diabetes? Para diabetes, coração, pressão e depressão. E depois que eu comecei a vir na igreja, há 4 meses atrás, aí eu comecei a orar, pedir a Deus para me curar. E hoje eu vejo os remédios lá, sinto antes de vômito os remédios. Mas o senhor, quem tem diabetes, tem que estar sempre tomando remédio todo dia? Tem que tomar todo dia. O senhor tomava quantos por dia? Tomava 12. 12. E agora, o senhor está 4 meses sem tomar remédio? Sem tomar remédio. 4 meses? 4 meses. Não toma mais remédio? E antes até eu corria assim, sentia canseira. E agora eu jogo futebol que eu não jogava. Eu estou jogando quase todos os dias de noite. O senhor não conseguia fazer isso? Não. Diabetes, pressão, depressão. Depressão, coração. Problema no coração. E agora o senhor está bem? Estou bem, me sinto bem, fui curado. 4 meses para cá o senhor não toma mais remédio para isso? Não. Está curado. Estou curado na fé. Amém. A sua fé te salvou. Deus abençoe o senhor. O nome do senhor? Silvio. Seu Silvio, o que aconteceu com o senhor?
Eu estava com dor nas costas desde sábado. Hoje eu não conseguia nem sentar aí no banco. De dores nas costas. Dor nas costas, nem subir degrau, não estava conseguindo. Agora estou tranquilo. Acabou a dor? Acabou, depois da oração aí. Sumiu? Sumiu. Amém. Sua fé te salvou. Deus abençoe o senhor. O nome da senhora? Angelita. Dona Angelita, qual era o problema que a senhora tinha? Eu tinha um caroço aqui na nuca e fui curada aqui na oração. Um caroço? Sim. Que tamanho que era esse caroço? Ele era assim, bem O aqui. tamanho de uma azeitona, mais ou menos? Isso, bem aqui na nuca. Quanto tempo a senhora tinha esse caroço? Olha, mais ou menos uns 8 meses fazia isso. 8 meses? Isso. A senhora procurou algum médico, algum tratamento? Não cheguei. É que eu tive a meningite há 2 anos atrás e depois disso aí foi que saiu esse caroço. E após a oração, o caroço sumiu? Sumido. Era um carocinho assim, bem duro, bem aqui assim. Ele doía sempre. Doía sempre? Estava com dor de cabeça. Provocava muita dor de cabeça? Provocava, bastante. E agora não tenho mais nada. Está curado. Estou curada. Amém. A sua fé te salvou. Deus abençoe a senhora. O nome da senhora? Noeli. Dona Noeli, qual foi o milagre? Eu fiz todos os exames esse ano e constou que estava com gordura no fígado. E eu determinei com a água do milagre, não tenho mais nada. Gordura no fígado? Isso. Quanto tempo a senhora tinha esse problema? Não sei quanto tempo faz, mas quando eu fiz o exame agora esse ano, eu constou que tinha esse problema. E aí eu fiz de novo o exame, a médica me mandou fazer de novo e já não tinha mais nada. Sumiu? Sumiu. Está livre? Estou livre. Já. Amém. Deus abençoe a senhora. A sua fé te salvou. O nome da senhora? Marta. Dona Marta, o que aconteceu aqui? Eu tinha tendinite e bursite nos braços. Quanto tempo? Fazia já muito tempo. Muitos anos? Muitos anos. Tomava algum medicamento? Tomava medicamento forte para dor. 750, e não conseguia nem levantar os braços. Agora a senhora procurou médico para poder livrar-se dessas dores? Procurei, fiz exame, tudo, e ele disse que não tinha cura. Que era só, no caso, fazer fisioterapia. Eu disse, não, eu não aceito. E não fiz fisioterapia nenhuma. Quer dizer, após a oração, acabou? Após vindo na terça-feira, acabou? Graças a Deus, acabou tudo. Hoje eu trabalho, facilitar o trabalho o dia inteiro e, graças a Deus, ótima. Está curada. Graças a Deus. Deus abençoe a senhora. Seu nome? Josimeire. Qual foi o milagre, Josimeire? O milagre foi que eu não podia ter filho, pastor. E daí uma amiga minha apresentou a Universal e eu comecei a frequentar. Na primeira semana eu fui fazer o teste e deu positivo, com as minhas orações e do pastor também. Não podia engravidar? Não podia. E já havia tentado várias vezes? Muito. Quer dizer, havia a esterilidade comprovada pela medicina, não é isso? Nada, não dava nada e daí não engravidava de jeito nenhum. E não acusava nada nos exames que eu fazia. E após vir fazer a corrente terça-feira, hoje... Eu já tenho 2 filhos. 2 filhos? Se deixar, vem mais. Amém. Sua fé te salvou, graças a Deus. O nome da senhora? É Vera. Dona Vera, o que aconteceu terça-feira? O testemunho, pastor, é do meu neto Samuel. Tem 1 ano e 5 meses e não estava caminhando. E o médico, o psicólogo, a escolinha falaram que além dele não caminhar, ele é bem grande e tal, né? Ele provavelmente ia desenvolver uma doença daquelas crianças que não se move, que não se mexe, não faz nada. Eu fiquei muito triste com isso. E numa terça-feira eu trouxe a foto dele, conversei com o senhor não deixou terminar. O senhor disse, vai desenvolver nada, ele vai caminhar e vai ser curado. Eu determinei que o mês de julho ele ia caminhar. E daquele dia em diante, começou a caminhar, está correndo por tudo. Eu vou ainda trazer ele, subir o altar aqui, vou largar ele aqui para você. Ela me procurou e disse assim, olha, está com uma doença, está aqui, ó, a foto da criança. Está com uma doença que vai desenvolver, ele não vai caminhar. Eu falei, não. Não vai desenvolver essa doença, não. Foi rápido. Ele está curado. Não foi isso que eu falei para a senhora? Foi, nem deixou eu terminar. Qual é o nome do problema, a senhora sabe? Da doença? Não é autismo. É tipo autismo. É uma criança que pode cair o mundo na frente e ele não faz nada. Mas ele, meu Deus, ele não para 1 minuto. Isso é coisa do médico. Né? Então, ele não podia caminhar? E não caminhava. Há quanto tempo não caminhava? Ele está com 1 ano e meio e não caminhava. Ele levantava e caía, levantava e caía. Não reação nenhuma para caminhar. Nenhuma.
Agora está caminhando. Mas, nossa, vai por tudo. Agora está demais. Está demais? Está demais. Amém. A sua fé salvou a senhora e o seu filho. O nome da senhora? É Marta. Marta, qual foi o milagre? Assim, pastor, o meu milagre, assim, quando eu entrei na igreja, eu tinha várias doenças, né? Eu tinha um monte de doenças e tinha uma ferida no útero também, que era um câncer, só que os médicos não diziam, né, pastor? E eu já estava até... Não queria mais o meu marido, porque eu tinha muita dor, eu tinha sangramento, sim, dava hemorragia, assim, sabe? E eu trocava de médico. O meu falecido pai, que já faleceu, dizia assim, minha filha, mas tu vive no médico? Eu tinha até vergonha, sabe, do ginecologista, parece que eu gostava de ir, né, nos médicos. E não adiantava, pastor, eu trocava de médico, trocava de tratamento, remédio, pastor. Teve uma época que eu fiquei devendo para a empresa, eu ganhava super bem. E foi todo o meu salário, eles mandaram fazer um remédio na Hipotec de São Paulo, umas cápsulas para mim introduzir, e não adiantava nada. Pastor, eu fiquei... Acabar com a hemorragia e o câncer, né? E o câncer, a ferida, eu tinha vários problemas e nada. A senhora procurou, além de igreja, a senhora procurou alguma casa de encosto, alguma coisa? Procurei até então. Meu irmão era um pai de santo. Ele se manifestava, na época a gente não entendia, sabe? E cada vez mais, né, eu consultava com ele e nós... Fez algum trabalho? Fizemos trabalho, não só eu, como a minha família fazia trabalho, e todo mundo sabe, pastor, descendo. Os trabalhos não resolvia? Os trabalhos de batuque não resolvia? Nossa, pastor, nós procuramos até 2, 3 casas de encosto, deixamos roupa dos meus filhos, ela pedia as roupas que a gente mais gostava, a gente deixou, assim, eu peguei com dó, assim, mas levei, sabe? Então, até 15 dias... parecia que tudo ia resolver. E depois desabava, pastor. Era uma infelicidade só. Não resolveu. Não. Médico, várias igrejas, foi na casa de batuque, fez trabalho, não resolveu. Só piorava. Só piorava, pastor. Quando a senhora veio à igreja? Nossa, quando eu vim à igreja, eu entrei numa terça-feira aqui, pastor. Daí um obreiro disse assim, fica na reunião. Não, eu toda orgulhosa, né, com dor, triste. Não vou ficar porque eu tenho compromisso, mas eu nem tinha compromisso. Não, às 3 horas começa. Não vou ficar. Daí ele fez uma oração. Quando ele me fez, ele disse, então eu vou orar para a senhora, já que a senhora não pode ficar. Me orou. Quando eu saí aqui assim, parecia que eu nem caminhava, parecia que eu voava. Tá, daí eu disse, eu cheguei na porta lá no final, será que eu vou ficar? Será que eu não vou? Não, mas eu estou tão bem, não vou ficar. E daí não vim. Daí começou, né, de novo. Daí comecei a pegar firme. Pastor, eu vivia em ginecologista. Vivia. Eu e o meu filho, hoje o meu filho aqui é obreiro, meu filho manifestava em casa com 3 aninhos, ele manifestava, ele rasgava na quinta-feira, na quarta para quinta, ele manifestava e, sabe, assim, só por Deus mesmo, a gente procurou Deus pura dor mesmo, né? Daí comecei a fazer as correntes, vim no domingo, e daí começou, sabe, normalizar. Começou assim, sabe, tudo. Comecei a dormir de noite, que eu tinha medo. O meu marido viajava, eu me acordava umas 10 vezes, olhava embaixo da cama, ia deitar, quando eu queria dormir, eu tinha que olhar embaixo da cama e passava a noite assim, né? Daí comecei a fazer tudo direitinho, né? Remédio, nada deu certo. Após o tratamento aqui terça-feira, como é que a senhora está? Nossa, pastor, assim, ó, o meu útero cheio de ferida, a dor, a febre que eu tinha, onde que está? Peguei e fui na médica, sabe? Que ela fez uma curetagem em mim. Daí ela disse, nossa, Marta, que lindo que está teu útero. Parece uma menininha de 13 anos, uma menina que nem teve filhos, uma menina moça. Ficou curada? Curada. O câncer não tem mais, a infecção também? Eu fiz. A hemorragia acabou? Mas, pastor, não tem mais nada. E depois foi uma libertação total, né, pastor? Com o filho, hoje ele é obreiro, dormimos, não temos doença. Dorme em paz. Eu tinha que tomar um remédio a vida inteira, pastor. O médico falou assim, tu vai ter que tomar a vida inteira esse remédio, que eu tinha uma dor na cabeça constante, me dava umas agulhadas assim, doía, que eu ficava quase louca. Quando me doía aquilo, sabe, começava aquilo, eu tinha que me segurar assim para não gritar. Nunca mais, pastor. Está curado. Graças. Amém. A sua fé te salvou. Deus abençoe a senhora. A Marta tinha várias enfermidades no útero e na hora do tratamento, da segurança espiritual, ela foi livre. Houve uma limpeza espiritual na vida dela. Se você tem sido vítima de palavras negativas, de carregos,
de energias negativas, de ondas negativas, você precisa dessa limpeza espiritual. Essa consulta que nós estaremos dando hoje gratuitamente para todas as pessoas, nós estaremos realizando o dia inteiro, das 8 até as 9, 10 da noite, estaremos à sua disposição aqui no nosso templo maior, no nosso centro de ajuda espiritual aqui em Caxias do Sul. Na Sinimbu, 12h60, nesses horários. Agora, você não pode viver adiando o seu compromisso com Deus, porque o Pai das Luzes, a quem nós buscamos, deseja entrar na sua vida e arrancar essas palavras de morte, porque as palavras, elas são carregadas por espíritos. A palavra negativa é lançada e um espírito vai junto com ela. E quando você tem um corpo aberto, para isso, você não tem a sua segurança espiritual, essa palavra entra na sua vida e ela se materializa, é verdade. Ela acaba se concretizando na sua vida. Por isso, você deve fazer um esforço para estar conosco hoje, terça-feira. Um dia antes do feriado de quarta, esteja hoje, para que você possa ficar livre do carrego que está na sua vida. Esse tratamento é um tratamento de corpo presente, de matéria presente. E nós aguardamos por todos vocês. Nós vamos agora um breve intervalo e já voltamos. O Templo de Salomão é a casa de oração para todos os povos. Assembleia de Deus. Presbiteriano, muçulmano, católico, judia, bandista e sou espírita, judeu, católica, shintoísta, não tem nenhuma religião, candomblé, sou católica, plenitude, muçulmano, hinduísmo, católica, sou ateu, espírita, kardecista, bola de neve, internacional da graça, da batista, espírita, budismo, cabalá, quadrangular, adoradores do rei. Eu sou católica. Jesus Called Church Ministries International. Esse templo é de Deus e o templo de Deus é o templo de todos. Esse não é um lugar privado da Igreja Universal. Esse é o lugar para todas as pessoas que querem se encontrar com Deus de Abraão, de Isaac e Israel. Meu nome é Shirley Rosa Martins Nobre Sena, sou vendedora, moro em BH, sou da Lagoinha, Batista da Lagoinha, de Belo Horizonte, e a primeira vez que eu vim aqui hoje para conhecer o templo. Ao entrar, a gente fica muito impactado, né? Mas assim, o culto foi maravilhoso, o templo é maravilhoso. Você vê uma transformação na hora que você entra, você sente o seu coração bater mais forte. Eu pretendo voltar outras vezes porque realmente transforma, né? A fé que a gente tem, o lugar, o ambiente, faz a gente realmente ser transformado, né? Buscando a fé em Deus. Então, assim, eu não sou daqui de São Paulo, mas todas as vezes que eu vier de férias eu vou vir com certeza. Eu acho que todas as pessoas que podem vir a São Paulo, que vêm de todos os lugares, que venham mesmo conhecer, que venham se entregar mesmo. É um lugar maravilhoso. Meu nome é Edson, eu e a Daniela somos moradores do bairro Consolação em São Paulo, somos casados, somos da religião católica e por diversas vezes quis vir até o templo. O que eu tenho para falar do templo? A gente entra com um propósito e a gente vê aquilo que a gente veio buscar, sabe? A gente sente o que veio buscar. Tira toda a angústia da gente. Eu cheguei angustiado, nervoso, preocupado, bom, N motivos, dívidas, a gente vai vendo que vai tendo solução. A palavra é dita e parece que é direcionada. Eu sou católico, fui muito bem recebido, não existe discriminação de religião, de cor, não tem. Gostei, vou voltar e recomendo. Quando eu entrei dentro do templo, eu senti uma paz. Não sei, é uma coisa inexplicável. Depois que eu vim e senti, é isso que eu vim buscar, agora eu vou vir sempre. Eu me chamo Maria Vera, sono brasiliana, ma abito in Italia da 26 anni. Frequento la mia chiesa, si chiama Chiesa Cristiana Brianza. Abito a Monza, Brianza, nella città che si chiama Macherio.
È la prima volta che vengo in questa chiesa universale, mi è piaciuto, le persone che ci sono, la testimonianza, l'armonia che ci sono e anche il messaggio che ho ricevuto, la fede che ci sono. Per me è troppo importante queste cose, la fede, l'amore e la speranza. Tempo di Salomone è la cosa più bella che l'ho visto. Pensavo che solo esistesse nell'Antico Testamento, ma ho visto adesso con i miei occhi qua, bellissimo. Che Dio veramente benedice voi, tutto quello che sto facendo. E mi sentito bene, una pace grandissima. L'amore che c'è qua dentro è molto bello, si sente nel cuore, si sente nella pelle. Voi siete veramente meravigliosi e pieni di grazia. Veramente non c'è da dire niente di più. Veramente bene, molto belli. Da qui 2 anni, ogni 2 anni adesso pretendo ritornare in Brasile, stare con la mia famiglia, mia sorella e i miei nipoti, che sono anche loro credenti. Speriamo che possiamo ancora riunirsi qua e venire a vederci e partecipare più volentieri. E anche dà una bellezza negli occhi e anche nel cuore, non solo negli occhi ma anche nel cuore, perché è questa che è importante, no? Non solo da vedere ma anche da sentire nel cuore, perché se non sentiamo a bellezza non va niente, no? Independentemente da sua religião, o Templo de Salomão está aberto para que você encontre a Deus. Aceite esse convite e viva o inexplicável. Faça como todas essas pessoas. Participe da cerimônia de fé. No Templo de Salomão, o Templo dos Milagres. Bom, se você deseja então participar conosco daqui a pouco, deixe seu copo com água preparado, daqui a pouco eu vou colocar a minha mão aí na sua tela, daqui a pouco você vai colocar as suas mãos e nós vamos ligar, fazer cumprir o que está escrito na Sagrada Escritura. O que 2 pessoas ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Daqui a pouco, deixe seu copo com água próximo do seu aparelho televisor. Falando em tratamento espiritual, esse tratamento de corpo presente que vai acontecer hoje está aberto para você que é católico, espírita. Inclusive, semana passada, nós atendemos um católico que há 8 anos sofria com depressão. 8 anos. E há 8 anos ela fez 8 cirurgias, uma a cada ano, sem ter nenhum resultado. Tomando 15 comprimidos por dia, vivendo à base de remédios tarja preta, sem saber mais o que fazer. Ela veio receber o tratamento, a segurança espiritual. Daqui a pouco nós vamos dar para todas as pessoas a segurança espiritual, para que você possa estar seguro na saída desse ano e na entrada do ano novo. Se você deseja ter essa segurança espiritual, nós vamos dar ela gratuitamente. E o tratamento também é gratuitamente. Eu tenho certeza que o Pai das Luzes vai entrar na sua vida e vai arrancar esse mal que está na sua vida há tanto tempo. Nesse endereço e nesses horários. Vamos agora a esse intervalo que fala sobre protelar. Será que não é isso que você tem feito com Deus? Protelar. Você sabe o que é protelar? Protelar significa adiar, deixar para depois, resistir. Muitas pessoas têm protelado ao chamado de Deus, mesmo perante o sofrimento que lhe aflige todos os dias. Muitos enfrentam a depressão, síndrome do pânico, tentativas de suicídio, doenças que os médicos não descobrem a causa. São vítimas de inveja, obras de bruxaria, insônia, sensações estranhas e muitos outros males.
Veja os resultados de pessoas que não protelaram ao chamado de Deus. Então ela estava com umas feridas ao redor aqui do rosto e da boca. A última dermatologista fez exame até de raspagem, dizia que era um estafilococos, ela fez vários tratamentos e nada resolvia. Aí eu vim aqui pedir para o pastor orar. Ela estava cheia de feridas. No outro dia, a pele dela estava limpa, não tinha mais nada. Pastor, fazia mais de 5 anos que eu fazia tratamento para diabetes. E eu pedia para o médico que eu não queria mais tomar os remédios, né? Ele dizia assim, não, que a diabetes tem que ser remédio contínuo, não pode parar. Aí eu voltei há 15 dias lá mostrar os exames para ele. Ele olhou e disse, os exames estão ótimos, tá bom. Aí eu disse para ele, mas doutor, eu não estou mais tomando o remédio da diabetes. E me disse que agora eu posso parar, que está normalizado. Eu tinha um problema de coluna, quando atacava eu ficava sem caminhar. Isso aí faz muitos anos. E eu fui curado aqui dentro. Pastor, eu tinha um cisto em cima do pulso e graças a Deus nas correntes aqui que eu fiz, peguei firme, o caroço sumiu, que até o médico disse assim, a gente vai fazer a cirurgia, mas esse cisto vai voltar em algum outro lugar, né? E eu fiz a corrente aqui perseverando, o caroço sumiu e a porta de emprego se abriu também. Passava fome, tinha depressão, síndrome do pânico. Eu tinha dias que eu não levantava da cama, eu tinha bico de papagaio, hérnia de disco. E eu engravidei, tive um filho, o médico disse que eu não ia mais ter filho, porque eu tinha útero pequeno. Aí eu fiz o propósito com Deus. Nós conseguimos comprar o terreno, temos uma casa avaliada em 600 mil. Temos carro, família abençoada, tenho 2 filhos. Agora, graças a Deus, tudo abençoado. Você pode adiar compromissos, viagens, festas, eventos, mas não adie ao chamado de Deus para estar nesta terça-feira, na sessão do descarrego, porque onde há inveja e espírito de divisão, e aí há perturbação e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3, versículo 16. Terça-feira, sessão da limpeza espiritual, às 8 e às 10 horas da manhã, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Rua Sinimbu, 1260, Centro. Toda palavra, ela tem um espírito. A palavra de Deus, quando é lançada, ela é lançada com o Espírito de Deus. Mas quando a palavra de maldição é lançada, ela é lançada com o espírito do mal, dos encostos. Quantas vezes as pessoas amaldiçoam a si, dizendo que não vai vencer, que não é feliz, que nunca vai sair dessa situação. Quantas vezes você ouve palavras de maldição dos próprios pais para os seus filhos? É ou não é verdade? Quantas vezes palavras de maldição do marido para a esposa, da esposa para o marido, do pai para os filhos, palavras de maldição são carregadas por um espírito. E elas se materializam na vida das pessoas. De fato, acontece de fato. Por isso que você, de repente, não tem dado certo com ninguém, não é feliz com ninguém, não consegue dormir, tem insônia, depressão, poxa, vontade de morrer, desejos pesados de tirar a própria vida. Nós temos atendido pessoas assim todas as terças-feiras. E independente da religião dela, nós estamos dispostos a ajudá-la, porque a ajuda é para a alma da pessoa, para o ser humano. E isso indiferentemente da sua religião. Então, daqui a pouco, se programe, se prepare, sabe? Não fique protelando. Não fique resistindo ao chamado de Deus. Você pode adiar muitas coisas, mas o chamado de Deus não. Você está doente há quanto tempo? Você vive com insônia há quanto tempo? Está aí, você está na cabeceira da sua cama tantos remédios, remédios e remédios e remédios, e você não consegue ver resultados. Nenhum resultado aparente. Usa a sua inteligência, usa a sua capacidade de raciocinar e esteja conosco hoje na sessão do descarrego, onde você vai receber a segurança espiritual. Vamos agora acompanhar um bloco de depoimentos de pessoas que vieram às terças-feiras.
Seu nome? É Roque. Roque, qual foi o milagre? Tinha me aparecido uma tendinite patelar no joelho. Isso me impedia de correr, pular, saltar, me agachar, me impedia de fazer um monte de coisa. E o ortopedista falou que isso não teria cura, né? Eu ia ter que aguentar isso, né? Ia ter que sobreviver com isso. O médico falou isso para você? Falou isso. Daí, só que adiantaria seria fisioterapia e um fortalecimento muscular, que iria amenizar um pouco. Aí eu comecei a fazer o tratamento da água, tudo. Eu tomava banho, lavava o joelho. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que aquela dor foi sumindo, e eu nem percebi. Mês passado, eu comentei com a minha esposa, nossa, aquela dor no joelho eu nem sinto mais. Eu corro, faço tudo e... O médico disse que você não ia poder mais correr, jogar futebol, nada disso. Isso, falou que eu não ia poder fazer tudo isso, né? Por conta da tendinite patelar, que não tem cura. Daí hoje eu faço tudo isso. Tá curado? Tô curado, faço de tudo, corro. E o Bolt que se cuide agora. Ligado, sua fé te salvou. Deus abençoe. O nome do senhor? Jair. Jair, qual milagre? Pastor, eu tinha um cisto em cima do pulso e graças a Deus nas correntes aqui que eu fiz, peguei firme, o caroço sumiu, que até o médico disse assim, ó, a gente vai fazer a cirurgia, mas esse cisto vai voltar em algum outro lugar, né? Aí eu não aceitei, vai adiantar então cortar e aparecer em outro lugar. E eu fiz a corrente aqui perseverando, o caroço sumiu e a porta de emprego se abriu também. Também que era esse cisto? Era maior que esse aqui, bem... Era não que esse carocinho aqui, desse ossinho aqui. Bem maior. Até ficava ridículo assim, porque, né? Aí ele disse, a gente vai tirar daqui, mas vai aparecer em outro lugar. Eu digo, não, determinei para Deus e nunca mais. E aí as portas de emprego também se abriu para o senhor? Se abriu, tudo junto. Tempo desempregado? Fazia 2 anos. 2 anos? 2 anos. Quer dizer, vindo fazendo essa corrente, Deus abriu as portas? Abriu as portas. Amém. Deus abençoe o senhor. Nome da senhora? Eloni. Qual foi o milagre? Eu faço 2 semanas que eu estou vindo nessa corrente fazendo. Fiquei um fim de semana praticamente entrevada na cama, porque eu não conseguia, eu ia levantar, não conseguia, eu caía, não conseguia, de dor nas pernas e aqui assim nas costas. Aí eu vim aqui determinada. De noite eu falei assim, Deus, eu vou lá na tua igreja. Porque eu já venho, né? Mas aí eu estava revoltada. Se eu vou lá na tua igreja, se eu sair de lá com dor ainda, eu não vou voltar mais. Então o Senhor não é aquele Deus que eu creio. Aí eu vim me arrastando, achei que eu não conseguia chegar. Consegui. A hora da oração, a dor sumiu e eu nunca mais senti dor. Nunca mais? Nunca mais. Era onde a dor? Ela pegava aqui assim, nas costas, e as 2 pernas. A minha perna parecia que ela era desse tamanho. Era uma coisa assim, impressionante. Eu não dava, eu não conseguia firmar os pés no chão. Eu cheguei aqui arrastando os pés assim, porque eu disse, eu não vou conseguir chegar. Mas graças a Deus eu cheguei e estou aqui. E não senti mais. Amém. Sua fé te salvou. Deus abençoe. Nome da senhora? Inês. Qual foi o milagre? Eu sofria muito de enxaqueca, muita dor de cabeça, eu não dormia de noite, eu tinha hérnia de discos e o médico mandou eu marcar já a cirurgia, tudo para operar. E eu comecei a fazer a corrente e determinei que eu não ia fazer. Ele me deu os remédios para mim tomar, que eu não... antes da morfina. Era o último remédio antes da morfina, de tanta dor que eu sentia. E eu não estou mais tomando remédio e não operei a coluna. Está curado? Estou curado. Amém. Sua fé te salvou. Deus abençoe. Júlio, qual era o milagre? Qual o milagre? Bom, eu não conseguia dormir de noite e quando eu vim nas reuniões na terça-feira, eu vim orar para mim ser liberto, né? Comecei a ver a mudança, hoje eu consigo dormir. Fazia 1 ano que eu estava desempregado e hoje me ligaram numa entrevista de emprego. Vai começar a trabalhar? Vou começar a trabalhar. Você tem quantos anos? Tenho 20. 20 anos? E você não conseguia dormir? Não conseguia dormir. Noites em claro? Sim, eu chegava perto de amanhecer, eu estava acordado ainda, não conseguia dormir. Daí ficava o dia inteiro assim, cambaleando pelos lados, bem dizer. Você tomava algum medicamento? Não tomava nenhum medicamento. Não? Não. Hoje você dorme em paz? Dorme em paz. Vai começar a trabalhar? Vou começar a trabalhar. Amém. Sua fé te salvou. Deus abençoe. O nome da senhora? Maria. Estava sentindo o que, dona Maria? Eu tenho artrose nos 2 joelhos. Artrose? Quanto tempo? Já faz acho que uns 2 anos mais. 2 anos? E daí agora então me dói, depois parece que é uma fraqueza na junta do tornozelo, daí me incomoda bastante. E agora após a oração? Eu não tenho aquela dor.
Acabou? O meu joelho aqui também não está me doendo. A senhora 2 anos com esse problema no joelho. Faz mais, eu acho. Tomava remédio? Eu tomo remédio. Que tipo de remédio ela tomava? Aqueles baratinhos, porque a gente compra muito caro, então. Sim. Só procurou algum médico? Sim, fui no médico, fiz raio-x, fiz ressonância, tudo é artrose. Esse era artrose, né? Sim, artrose. Aí, mexe o pé aí, por favor. Acabou a dor? Não estou sentindo nada. Só chegou sentindo dor aqui? Sim, eu sempre sinto dor, mas não tenho. Mas agora acabou? Não tenho dor. Sua fé te salvou. Deus abençoe. Nome da senhora? Odila. Qual foi o milagre? Em 2014, eu fui no médico, apareceu um nódulo na garganta. Daí, no dia não caiu a ficha. No dia seguinte, eu fiquei desesperada, comecei a andar na rua aí chorando. Daí encontrei um amigo, ele está ali. Daí eu vim aqui, pediu para mim vir outras vezes. E daí todo mundo queria que eu tomasse remédio e fazer mais exame. Não fiz mais, botei na cabeça que eu não tinha mais. E daí eu fiz agora, em mês de junho. Não tenho mais nada. Nada? Nada. Está curado? Da garganta, estou curado. Amém. Sua fé te salvou. Deus abençoe. Seu nome? Ricardo. Foi milagre, Ricardo. Semana retrasada o senhor fez uma oração, quem estava desempregado, né? O senhor chamou aqui na frente, que determinou que no outro dia ia ter uma resposta de algum emprego. No outro dia me ligaram e eu já comecei a trabalhar. No outro dia? No outro dia me ligaram numa empresa aí e já comecei a trabalhar. Quanto tempo desempregado? Fazia pouco tempo. Eu estava em outra área, só que não era minha área, na área que eu queria, né? Minha área não era... E muito pouco, né? E aí foi que eu saí desse outro emprego e fiquei 1 mês e pouco aí parado. E daí surgiu essa oportunidade. Daí no outro dia me ligaram. Está trabalhando já? Trabalhando. Sua fé te salvou. Nome do senhor? Carlos. Ricardo, qual foi o milagre? Do olho, que eu tinha o olho mais baixo e tinha pegado um ar na janela e tinha ficado baixo o olho. E eu tinha feito 54 fisioterapia e não tinha voltado para o lugar. E a partir da semana passada voltou, está normal. Só o olho que saiu do lugar? Isso. O olho e a boca. A boca? Ficou torta? Torta aqui para esse lado. É. O senhor fez 54 fisioterapias? Estou 1h40 cada fisioterapia. 1h40? É. Aqui no olho? Isso. É o que? Aquele choquezinho? É o choquezinho, treme aqui assim, ó. Vai voltando a boca para o lugar e o olho. E não voltou? Não tinha voltado todo e agora está são. Está quanto tempo aqui na igreja? Faz 2 semanas hoje. 2 semanas? Isso. E agora voltou normal, está curado? Graças a Deus. Está livre? Amém. Sua fé te salvou. Deus abençoe o senhor. Nome da senhora? Bernadette. Ana Bernadette, qual foi o milagre? Eu tinha dor aqui assim, atrás e no joelho. Quanto tempo? Fazia 1 mês mais ou menos que doía aqui. E o joelho, cada vez em quando, me doía. E agora? Agora não dói mais. Acabou a dor? Acabou. Essa dor na nuca era quanto tempo? Fazia 1 mês mais ou menos que doía. 1 mês? Uhum. Após a oração sumiu? Sumiu. Amém. Sua fé te salvou. Deus abençoe. O nome do senhor? José. José, qual foi o milagre? Eu tinha um problema de coluna, quando atacava eu ficava sem caminhar. E eu fui curado aqui dentro, aqui na igreja. Podia caminhar? Não, ficava sem caminhar, ficava de cama, tinha que me levar para o hospital, tinha que me levar de cadeira de roda. Quanto tempo você tinha esse problema? Isso aí faz muitos anos. Muitos anos? Muitos anos. E eu fui curado aí dentro, porque eu determinei que eu não aceitava ficar doente e não poder trabalhar. E eu fui curado aí dentro. Sumiu essa dor? Sumiu. Está livre. Amém. Sua fé te salvou. Deus abençoe. Nome da senhora? Nereide. Qual foi o milagre? Eu sentia muita dor nas pernas. Eu deitava e levantava com dor nas pernas e uma pontada bem assim debaixo da... E daí eu fiz a corrente, tudo certinho, nunca mais me deu. Nunca mais essa dor? Não. Acabou a dor nas pernas? Acabou. Era nas costas aqui? Sim. Sim. Tomava algum remédio? É só calmante, né? Porque não tinha o que fazer. Fazia exame, não dava nada. E após usar a fé, acabou? Acabou. Amém. Sua fé te salvou. Deus abençoe. Nome da senhora? Giselda. Qual foi o milagre? Assim, pastor, eu fui fazer um exame de todo ano que a mulher faz mamografia, né? E diagnosticou assim um câncer na mama esquerda. E aí, quando o médico me falou, eu aceitei. Eu ri dele, né? Na hora, assim, eu disse, não é possível, não tenho isso aí, não.
Aí ele disse, a senhora já está grande isso, né? Aí tá, tudo bem, eu saí do consultório, ele disse, você vai marcar a biópsia para fazer, para nós ver isso aí. Aí eu fui normal, marquei e tal, mas cheguei em casa revoltada. Eu disse, não, meu Deus, se é para mim ter esse problema, eu prefiro morrer. Eu fiquei assim, revoltada mesmo. Aí foi o dia da biópsia, né? A doutora do hospital que me atendeu, ela disse, não, eu vou repetir os exames os dois, a mamografia e a ecografia também. Nós vamos ver isso aí. Quando ela repetiu, não deu nada, nem nenhum, nem no outro mais. Fazendo essa corrente, sumiu esse câncer? Sim, sumiu. Graças a Deus. Ficou curada? Fiquei curada totalmente. Ela disse que não tinha nada, estava tudo limpo, né? E aí eu disse... Foi a mesma médica que diagnosticou? Sim. Daí ela disse assim, mas como? Eu não estou entendendo nada, mas eu tô. Meu Deus é maior que tudo isso. Amém. Sua fé te salvou. Deus te abençoe. O nome da senhora? Marileuza. Qual foi o milagre? Pastor, fazia mais de 5 anos que eu fazia tratamento para diabetes. E eu pedia para o médico que eu não queria mais tomar os remédios, né? Ele dizia assim, não, que a diabetes tem que ser remédio contínuo, não pode parar. Aí eu voltei há 15 dias lá mostrar os exames para ele. Ele olhou e disse, esse teu exame está ótimo, tá bom. Aí eu disse para ele, mas doutor, eu não estou mais tomando o remédio da diabetes. Aí ele achava que só estava tomando remédio? Achava que eu estava tomando os remédios, os exames estavam ótimos. Ele disse, então, já que tu não está mais tomando o remédio, está ótimo, então tu pode parar, porque não precisa mais. 5 anos? 5 anos, pastor. Qual era o nível de diabetes que a senhora tinha? A senhora lembra? Aí ele disse que já estava avançando, né? Que vai a 100 e 110, o meu já estava avançando. Então eu tinha que controlar para não aumentar mais. Aí eu determinei um dia, eu saí daqui na terça, eu digo, eu não vou mais, eu digo, mas eu sirvo um Deus, né, vivo, eu não vou mais tomar. E eu tive de fazer aquilo ali para ele ver que ele tinha que tirar os remédios, né? Senão ele ia me dar até o final, ele disse que a gente não podia parar. E ele me disse que agora eu posso parar, que está normalizado. Normalizado. Amém. Sua fé te salvou. Deus abençoe. Está vendo a Marileuza? Ela veio no tratamento. E constantemente vindo no tratamento, foi curada da diabetes. Quantas pessoas que me assistem agora e têm diabetes? De repente é o seu caso. A sua diabetes está muito alta. E você já fez de tudo para controlar a diabetes. Só que você não consegue. Você não consegue. Mas o tratamento que é dado aqui às terças-feiras, e na perseverança, a Marileuza conseguiu. Ela venceu a diabetes. Você também pode vencer a diabetes, você pode vencer qualquer enfermidade, claro, desde que você esteja de corpo presente. O tratamento da segurança espiritual é de corpo presente, a matéria presente. Se você tem um corpo aberto para inveja, para carregos, tem gente que diz assim, poxa, tudo dá errado para mim, pastor, tudo dá errado. Eu arrumo um companheiro, ele é casado. Eu arrumo uma pessoa, tem compromisso com outra. Eu arrumo uma pessoa, ela, pratica assalto, usa drogas. Quando eu penso que eu vou ser feliz, eu dou vários passos para trás. Quando eu penso que a coisa está encaminhando, dá tudo errado. Eu não consigo dormir à noite, insônia. Você vê que a pessoa só vai dormir na hora que ela tem que ir para o trabalho. E ela fica dormindo no trabalho. Ela troca a noite pelo dia. Você tem trocado o seu convívio social pelo seu quarto escuro. Você quer ficar sozinho. Então tem algo errado com você. E a proposta da oração hoje é te livrar dessa prisão que te acorrenta há anos. Eu tenho certeza, eu garanto para você. Se você vir e perseverar e obedecer o tratamento, essa situação não vai mudar. Nós vamos agora um breve intervalo e já voltamos logo após fazendo a nossa oração. Qual é o seu nome? Sérgio. O que aconteceu? Colega de trabalho, estava com uma espécie de uma sarnagem em todo o corpo. Aí eu dei água para ele e desapareceu. E em relação a mim, eu estava com artrite no braço, aquilo era inflamação nos nervos, que eles dizem. Aí tomei remédio, me prejudicou o estômago, não resolvia. Aí comecei a tomar água, mas não estava resolvendo.
Aí eu senti no coração em lavar o braço. E aí desapareceu a artrite. Passou a água em cima do braço. Aí desapareceu a artrite. Tratamento de Deus. Funciona. Amém. Deus te abençoe. Grande é a tua fé. Qual é o teu nome? Maria Ofélia. Vira para cá, dona Maria. O que houve? O meu marido tinha o pé, criou um problema numa unha e foi indo para o dedo e foi indo para o pé. Estava mais da metade do pé dele bem preto, subindo para cima. Aquela coisa descascava assim, né? E daí eu sempre levo a água, eu já levava de muitos anos, né? A água desde que a gente começou. E para salvar minha família, né? E daí o meu neto, que está desviado e nem está vindo aqui, lembrou assim: vô, passa a água. E daí ele mesmo levou a água, passou no meu marido e 2 vezes que passou, sarou. Tratamento funciona. Mas, nossa, funciona. Salvei meu filho, está aí, eu estou feliz da vida. Amém. Deus te abençoe. Grande é a tua fé. Bom, nesse domingo, então, a grande concentração de fé e de milagres com o pastor Luciano Santos, às 9 horas da manhã. Você deve trazer uma garrafa com água para que seja feita a consagração e colocada nela a gota do milagre. Domingo, às 9 horas da manhã. Agora, nós vamos falar com Deus. Meu copo com água já está aqui. Vamos nos preparar. Eu vou consagrar esta água e logo após eu vou colocar minha mão sobre o aparelho televisor. Prepara também para você colocar. Se está longe, estende pelo menos a mão. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento de oração. Pedimos ao Senhor por todos que nos assistem em casa, no trabalho, no hospital, as pessoas que estão desesperadas, para que a Tua luz entre nessa casa. E venha, meu Deus, entrar nessa matéria, nesse corpo que está aí do outro lado, e trazer força, levantar ela dessa cama, dessa prostração, tirar o carrego, a inveja que está sobre ela, para que ela possa ter força, para que ainda hoje, terça-feira, ela esteja aqui na tua casa e venha, meu Pai, se livrar de todo o mal. Nós te pedimos, consagramos esta água em nome de Jesus. Amém. Beba da água com fé. Graças a Deus. Coloca a sua mão aí no seu aparelho televisor. Coloca aí, filma aqui. Coloca aí, está escrito. Coloca a sua mão e feche seus olhos. Em nome de Jesus, está escrito: quando 2 ou mais pessoas ligam na terra, é ligado nos céus. E eu ligo agora, meu Pai, a vitória desta pessoa. Se ela precisava de força, receba força nessa matéria, nesse corpo. Há uma distância física que nos separa, mas pela fé, espiritualmente estamos conectados. E nós abençoamos essas pessoas, esta casa. Receba luz na sua vida, receba força, energia positiva e seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Presta atenção, diga assim: eu vou vencer. Diga: eu vou sair dessa situação. Diga: Deus é maior. Esteja conosco daqui a pouco. Nós vamos sair aqui dos estúdios e nós estaremos às 8 da manhã, meio-dia, 10 horas também, 3 da tarde e às 19 horas. Rua Sinimbu, 1260, aqui no centro de Caxias do Sul. Um amplo estacionamento, uma equipe de fé, e não se esqueça, você estará recebendo a segurança espiritual gratuitamente. Não fique em casa, tome essa atitude e esteja conosco logo mais nesses horários. Até lá.